Nós temos a alegria de anunciar à tribuna da casa, nesta noite festiva, nosso irmão, colega, trabalhador da Casa de Jesus, divulgador da doutrina espírita em toda a nossa região, Fábio Iope, que vai discorrer sobre o tema o Natal de Jesus, Natal com Jesus. Palavra. Caros amigos, bom final de tarde para todos. É sinceramente uma alegria perceber esta casa cheia de encarnados e de desencarnados, especialmente nesse dia que antecede o Natal, o natalício de nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial para nós espíritas, falar de Jesus nesses dias que antecedem essas comemorações é trazer à tona um sentimento profundo de revivescência do cristianismo primitivo, daquele sentimento das primeiras horas, das falas, das pregações no comportamento de Jesus a respeito do amor, do perdão, enfim, das bem-aventuranças. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É assim que está retratado no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, aquele grupo de espíritos angélicos que se aproximaram de pastores para anunciar a vinda, o nascimento deste espírito da mais alta hierarquia espiritual. Houvera chegado o Messias. Dizem ele que Jesus houvera vindo em uma simples manjedoura, em uma estrebaria, em um estábulo, na companhia de animais, porque o coração do homem foi incapaz de receber a José e a Maria. Aqueles pastores se dirigem então a Belém de Judá, para averiguarem com os próprios olhos a chegada de Jesus. E não obstante 2000 anos deste acontecimento, nós, uma vez mais, buscamos o nascimento de Jesus em nosso coração. Agora Jesus não mais numa manjedoura, não mais sendo noticiado por espíritos angélicos, não mais agora pelas bocas dos profetas que durante 1000 anos chamavam a atenção dos homens letrados e iletrados para a vinda deste excelso amigo. É indiscutível que hoje, no dia 24 de dezembro, não venhamos a sentir a flor da pele a tolerância, a solidariedade, a fraternidade um pouco mais exacerbada nas nossas reuniões sociais, no simples bom dia no elevador, numa entrada na casa espírita. Parece que esse sentimento está alterado. E de fato está. Quando nós desejamos a presença de Jesus, Ele assim o faz. É por essa razão que tratar de Jesus à luz, à ótica do Espiritismo, é em verdade quebrar um paradigma de mais de 1900 anos. Até então, estávamos acostumados a nos relacionar com Jesus em um quadro. Este ser ali estampado na parede da nossa casa, pregado em uma cruz. É assim que nos dirigíamos a Jesus em um dia marcado, em uma hora marcada, nos ajoelhávamos diante da imagem para travar um relacionamento com Ele. Ora, este ser se confundia com Deus, o Criador, ora,
era o Espírito Santo, ora era o Filho unigênito. Pouco nos indagávamos a respeito da natureza de Jesus. O fato é que nos dirigíamos como se ele precisasse ter uma hora marcada em uma agenda divina para que pudesse travar uma relação conosco. 1900 anos, foi assim que construímos a igreja dominante, foi assim que construímos a religiosidade, até o advento do Consolador prometido. E não obstante isso, 500 anos do protestantismo, e também travamos um relacionamento da mesma maneira. Com posturas exteriores, com comportamentos ritualísticos e profundamente dogmáticos, para travar um relacionamento com um ser que transcende as perspectivas humanas, o nosso próprio entendimento de quem ele é de fato. A época do codificador Allan Kardec, na época da codificação por volta do ano de 1857, um fato extraordinário acontecia dentro do Jesus histórico, dentro das pesquisas acadêmicas a respeito de Jesus. Ali se proliferavam obras sobre o cristianismo, sobre uma visão positivista de Jesus. Ali se proliferavam obras a respeito de um homem que nasceu em Belém de Judá, nazareno de cultura, e que fora chamado de Cristo, de Messias. De outro lado, obras que o chamavam de zelota, um guerrilheiro. De outro lado, pesquisadores que diziam que Jesus, em verdade, não existiu. Era apenas uma comunhão de pensamentos, de ideias, personificadas em um nome. Allan Kardec dá a mostra de que conhecia todas essas obras e passa então a tratar de Jesus de um modo diferente, de um modo bastante peculiar, se afastando daqueles comportamentos ritualísticos, de uma expressão puramente exterior, para trazer à tona a essência de Jesus, baseado, é claro, nos seus ensinos. Porque é olhando para as consequências que remetemos às causas. Dada essa pincelada de introdução, porque nós voltaremos a esse assunto, eu convido a todos então a sairmos do ano de 2018, a deixarmos o Natal comercial, a deixarmos as imagens que temos de Jesus europeu nos quadros das mais diversas religiões, das vertentes do cristianismo, a deixarmos de lado os nossos comportamentos diante de altares, diante de homens que se diziam porta-vozes de Jesus, para regressarmos à Galileia de 2000 anos atrás, a época do nascimento de Jesus. Em verdade, um pouco antes do início da sua divulgação pública do Evangelho. Um pouco antes, porque nas bodas de Caná, Jesus inicia a divulgação da Boa Nova no silêncio da palavra. E poderia uma palavra abarcar tudo aquilo que o comportamento consegue? Tudo aquilo que é explicativo e escrito é reducionista. O verbo não consegue exprimir aquilo que o comportamento é capaz de fazê-lo. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro.
em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho ali não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu. Pelo que o mestre continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos, que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia à sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações mais íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuam com a ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim o júbilo em absorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou todas as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas em seu leque imenso de sombras. O verdadeiro educador,
O verdadeiro educador de almas é aquele que sai do degrau do qual se encontra e vai ao encontro do coração do educando. O educador é aquele que deixa de lado todo o cabedal, todo o amontoado de conhecimento que ele possui das próprias experiências vividas, para ir ao encontro do seu educando. É aquele que deixa de lado o intelecto, as frases e palavras articuladas, e vai ao encontro do sentimento. Porque palavras podem ferir, palavras podem afastar, palavras muitas vezes é como um bastão que fere e que afasta, enquanto o sentimento é aquele portador de virtudes, de agasalhar, de abraçar, de compreender e de traduzir. Traduzir tudo aquilo que tem em si de conhecimento, de experiência, para ensinar. O verdadeiro educador é aquele que deixa de lado a sua própria luz, aquilo que angariou diante das próprias experiências, para se abaixar diante do aprendiz e amá-lo. E quem é esse educador? De quem estamos falando? Estamos falando daquele que ora se confunde com o unigênito, daquele que ora é o Espírito Santo? Não. Jesus para o Espiritismo é um espírito de elevada hierarquia. Jesus é um espírito da hierarquia dos espíritos puros. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses rápido. Allan Kardec trata de duas maneiras a escala espírita. Uma binária e outra ternária. Na binária ele fala que há espíritos inferiores e superiores. Na outra ele diz que há espíritos impuros, imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Jesus é um espírito da escala dos espíritos puros. Significa dizer que um espírito puro não recebe mais nenhuma impressão moral da matéria. Ou seja, nas suas relações com a matéria, com o princípio material, ele já consegue traduzir a lei divina em obras, sem que a matéria venha lhe imprimir uma cegueira diante dos olhos. Diferente de nós, que nos apaixonamos por formas, por cores, pela beleza mundana, esses espíritos transcendem a sua visão e deixam as formas, as belezas para depois, para o lado pedagógico da história. Jesus, um espírito puro, não apenas um integrante da escala de espíritos puros, é um pouco mais do que isso. Imaginemos o Monte Everest, a mais alta montanha de notícia no planeta Terra. Imaginemos uma escada longínqua que leva até o topo dessa montanha. No último degrau se encontram espíritos que atingiram o grau supremo de pureza. Aqui temos notícia na Terra. Lá nesse último degrau de espíritos puros, o próprio Criador elege alguns para que formem um pequeno grupo, um grupo que receberá uma responsabilidade especial. Esse grupo é chamado de Cristos. Christos, do grego, os demiurgos da filosofia, ou o Mexiá da cultura hebraica. São os espíritos que atingiram o grau supremo e que, pela vontade divina,
formam um pequeno e seleto grupo. Por essa razão, Cristo não é qualidade, é um encargo espiritual. É diferente. E que cargo é esse? Que responsabilidade é essa que lhe dá, então, o cargo de Cristo? Para Jesus, entre 4 bilhões e meio e 5 bilhões de anos atrás, na terceira explosão de uma estrela, ao entrar no processo de colapso gravitacional, a ejetar matéria no universo, ele recebe então a tarefa de construir um planeta, um orbe. E o que ele faz? Só através do pensamento almo do Criador, ele passa a imantar o fluido cósmico, as cercanias dessa estrela que iniciava a vida agora como o Sol, a imantar o fluido cósmico, formando pontos aglutinados e imperceptíveis aos radares humanos. Estes pontos dão origem àquilo que a física e a astronomia passaram a tratar mais tarde, chamado de atração gravitacional, que nada mais é do que um axioma. Você sabe que existe, mas por si só ela não pode ser explicada. É o pensamento desses espíritos ao imantar o fluido cósmico, fazendo com que a poeira cósmica se aglutine em torno desses pontos, para que depois de milhares e milhares de anos, dê origem a uma esfera. Essa esfera incandescente que passa a abrigar a vida nas suas multiformas evolutivas. Eis então o papel de um Cristo, de um educador de almas. Há de trazer para o seu educandário almas que estão sobre penitência. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos são diretos e enfáticos ao dizer que somos todos exóticos na Terra. Exóticos nada mais é do que espíritos que tomaram bomba numa outra escola, que reprovaram nas provas diante da existência, e que pela misericórdia divina agora receberam mais uma oportunidade, a de serem trazidos para a escola coordenada por Jesus. Um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos, que nasce numa manjedoura, sem nenhuma túnica de rei. É curioso quando olhamos para a história e percebemos que este ser nasce numa manjedoura. Procuramos ali as razões pela qual ele, deixando de lado o mundo celestial mais alto, escolhe logo uma manjedoura. E encontramos ali a notícia de que seus pais procuraram diversas casas e pousadas para que Maria pudesse dar à luz a Jesus. A este Espírito excelso. E contam os Espíritos que em verdade ninguém recebeu. Ninguém. E se não bastasse isso, todos os homens que colocaram os olhos em Maria a desejaram fisicamente, a ponto de fazer com que José pegasse Maria e saísse rápido dos lugares. Quantas vezes nos perdemos nessa história longínqua, porque essa história é a nossa história de peregrinos itinerantes, que passamos uma longa jornada reencarnando. Quantas vezes Jesus tentou nascer diante de nós e escolhemos a beleza e a forma física? Quantas vezes nos apaixonamos pelo bezerro de ouro, quando o sol divino estava diante dos nossos olhos?
Quantas vezes saímos da casa espírita e ao entrar em casa, na nossa própria residência, esquecemos Jesus e olhamos para o bezerro. Olhamos não apenas para as formas, mas olhamos para a ingratidão, para a mágoa, para o ciúme. Olhamos para nós mesmos, peregrinos, que agora buscamos criar dentro de nós uma nova imagem, um ser novo, mas nos perdemos. Alguém aqui se perguntou hoje por qual razão veio à casa espírita? Alguém aqui se perguntou o que deseja da casa espírita ao sair daqui? Quantos de nós, de maneira nobre, é claro, busca a casa espírita para as curas do corpo físico? Será que Jesus nasce na cura do corpo físico? Quando nós abrimos os evangelhos, Atos, as epístolas, nós encontramos as pessoas que, ao descobrirem que Jesus estava ali, o Messias diante dos olhos, não encontraram nele um portador de virtudes morais, mas sim um curador de corpo. Quantos de nós teve a mão mirrada curada? Aquela época, a cegueira dos olhos. O problema é que eu tenho uma notícia dura para dar. Todos os corpos que foram curados naquela época pereceram. Mesmo Lázaro sendo retirado das portas do sepulcro, desencarnou. Só há uma conclusão a ser tirada disso. O desejo da cura é nobre, é indiscutível que é, mas não soluciona problema nenhum. Se solucionasse, seríamos todos imortais diante da carne. Teríamos um corpo indestrutível. Uma vez curados pelos milagres, não pereceríamos mais. Se tornamos as portas do sepulcro, significa dizer de que isto por si só não basta. É preciso algo mais. E o que é mais curioso ainda, todas as vezes que alguém buscou Jesus para pedir algo, ele perguntou: o que queres que eu faça? O que queres de mim? Dando a última oportunidade para que aqueles homens, que em verdade éramos nós, olhassem para dentro e encontrassem ali o desejo de cura por dentro. O desejo de cura da alma. O fato é que afastamos, durante milênios consecutivos, a ideia de um médico de almas. Foi assim que, depois do primeiro século, construímos a igreja dominante. Foi assim que nos perdemos nas cruzadas. Foi assim que subimos nos cavalos e formamos um grande grupo de mais de 500 mil cavaleiros sobre as ordens de Tancredo de Siracusa. Entramos em Jerusalém e pisamos nos corações daqueles cristãos. Hoje são os nossos corações sendo pisoteados pela cavalaria do cotidiano. Quem não sente o coração pisoteado ali fora? Poderia alguém fugir da lei de causa e efeito? Não. Nenhuma dor é em vão, nenhuma dor vem por acaso. Há sempre uma razão. E o fato extraordinário disso é de que o troço é tão impressionante, e troço mesmo, porque é inexplicável, que as pessoas que mais amamos são aquelas mais capazes de nos ferir. São aquelas que têm a maior capacidade de nos magoar e de fazer com que venhamos a derramar lágrimas.
Curioso, não? Será que não se repete a mesma história das cruzadas? Será que não se repete a mesma história das inquisições? Quando empalávamos, guilhotinávamos, ou quem sabe, queimávamos obras no Alto de Fé de Barcelona, à noite de São Bartolomeu. Quem aqui não tem o coração queimando? Quem aqui não tem a mensagem renovadora do Espiritismo palpitando no peito, ardendo como fogo? Todos nós o temos, sabemos o que é. Sabemos como funciona a história. O problema é que ainda buscamos a cura exterior. Se abríssemos uma casa voltada para curas, indiscutivelmente, em questão de dias formaríamos filas intermináveis às portas, porque os nossos olhos ainda brilham para o bezerro. Ainda esquecemos o Jesus, mestre, educador, modelo de ser perfeito para os nossos olhos, é claro. O fato é que Jesus inicia então a divulgação pública numa festa de casamento. Nessa festa narrada de uma maneira quase poética por Humberto de Campos. E por qual razão? Por qual razão ele elege uma festa de casamento? O casamento à época durava 7 dias. Uma festa quase interminável. E é curioso, sempre o número 7, período de 7 da criação. 7 dias durava o período de casamento. Entretanto, o casamento só se consumava no último dia. Havia durante esse período juras de amor entre o noivo e a noiva, especialmente a fidelidade entre eles. Ali, nesta festa de casamento, o vinho deveria ser entregue para todos os convidados se esbaldarem. E ainda hoje, 2000 anos, olhamos para o vinho alcoólico e não buscamos a razão pela qual Jesus escolheu exatamente isso. Jesus transforma a água em vinho. A água é símbolo da essência divina, da lei de Deus. É assim que no livro Gênesis, capítulo 1, o sopro divino separa a água de cima da água de baixo, para dar origem ao firmamento. É assim que ao bater de asa da pomba, se dá sobre as águas. O fato é que a lei precisa ser traduzida para nós. Eis o símbolo do vinho. Vinho nada mais é do que revelação espiritual. Foi assim que Allan Kardec, ao terminar a codificação do Espiritismo, abril de 1857, ele pede aos Espíritos uma mensagem para colocar na abertura de O Livro dos Espíritos. E o que os Espíritos fazem? Desenham uma cepa, um ramo de uma videira, e dizem que a uva macerada, que dá origem ao licor, ao vinho, é o símbolo máximo do trabalho do Criador na criatura. Ao vinho novamente, mais uma vez diante dos nossos olhos. Então Jesus ali naquele símbolo belo de um casamento, passa a dizer que Ele irá traduzir a lei divina para os olhos dos homens, no silêncio do comportamento. O texto do Evangelho é claro: todos se embebedaram e qualificaram o vinho, dizendo que era do melhor vinho, da melhor qualidade. E poderia alguém traduzir da melhor maneira a não ser Jesus para nós?
O fato é que o símbolo do casamento é muito mais profundo. Porque Jesus veio buscando amigos e não servos. João capítulo 15, versículo 15, chamar-vos-ei de amigos, porque o amigo conta tudo aquilo que sabe a respeito do Pai, e assim eu fiz. Servo é aquele que serve sem saber. Jesus buscou amigos e encontrou o quê? Eis então o símbolo da festa do casamento. Quando você olha para uma pessoa e passa a se relacionar com ela, você aprende a gostar dessa pessoa. Você quer mais é estar junto com ela. Você quer travar uma relação ainda mais próxima com ela. E é assim que conhecemos então a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso cônjuge. Será que não é esse o desejo de Jesus? De dizer que Ele quer nos tratar exatamente como uma relação de casamento? De um processo de enamoramento? De alguém que se mostra, que se apresenta e que espera a troca? Que espera essa troca de laços sentimentais? É assim que os profetas Oséias, Jeremias, Ezequiel, é assim o livro do Cântico dos Cânticos, que parece erótico, mas em verdade é a tradução metafórica e concreta de um namoro. É Jesus tentando te namorar, meu amigo. O problema é que Ele não vai trazer nenhum cavalo branco. Ele não vai vir te conquistar através de milagres. Ele não vai dividir o mar de Balneário Camboriú até a Ilha das Cabras, para que você o conheça. Ele vai tentar te conquistar na simplicidade. Na simplicidade do cotidiano. Nas coisas mais sutis e que ao primeiro momento não damos valor. Olha para a tua vida. Não é assim que as pessoas te conquistam? Não é assim que aquela pessoa que hoje é capaz de estremecer as tuas entranhas te conquistou ontem? Através de uma doação, através de palavras simples, mas demonstrando o amor, estendendo a mão na hora certa, abrindo os braços na hora exata, deixando de lado qualquer sermão, porque somos bons de sermões, deixando de lado as palavras para aproximar o coração do teu. Não é assim que temos um primo, uma prima, um tio, uma tia, quem sabe um pai ou uma mãe, ou um irmão, que só de lembrarmos deles é capaz de nos transformar por dentro, em um momento de uma decisão, de uma escolha, e que poderá nos levar a caminhos de consequências imprevisíveis. Basta um olhar para que venhamos a reajustar os nossos pensamentos. Todos nós o temos. Talvez alguns lembrou deste depois que ele já desencarnou. E lá do mundo espiritual, nessa troca de lembranças, nesta troca de sentimentos, de aproximação de coração a coração, acontece o mesmo. É Jesus, do mesmo modo, tentando te conquistar, tentando moldar o teu coração para namorar contigo, para chegar ao processo de noivar, há de travar um processo de fidelidade contigo, há de olharmos para a nossa própria existência, deixarmos de lado um pouco os nossos desejos personalistas,
a nossa visão pessoal do mundo e das coisas. Há 2 meses atrás, tivemos o exemplo estampado diante dos nossos olhos. Muitos de nós espíritas se perderam em palavras, trazendo um Jesus que fere na escolha presidencial do nosso país. Deixamos de lado a fraternidade para impor o nosso desejo, a nossa visão diante do mundo e da situação da qual vivemos. À época de Jesus, havia 2 interpretações acerca dele, da vinda do Messias. Uma que dizia que Jesus viria guerrilheiro, mataria para libertar o povo. Era uma escola chamada Escola de Shammai. Era um grande doutor do Sinédrio. A outra escola, a escola de Hilel, dizia: não, ele virá pobre e miserável, falará coisas que não entenderemos, humilde, mas vamos matar ele. Uma corrente minoritária. E hoje, 2000 anos depois, o advento do Consolador prometido, Jesus estampado novamente de uma pureza nunca antes vista por nenhuma filosofia. E escolhemos o Jesus guerrilheiro. O problema não é escolher para o próximo. O problema é que antes escolhemos para nós mesmos. Guerrear com o próximo é apenas demonstrar o sangue que verte do nosso peito. E esse enamoramento de Jesus nos convida, uma vez mais, a enxergar Ele andando pelo mar da Galileia. A olhar para aquela região árida, desértica, de uma lagoa que levou o nome de mar. E quem não tem um coração à semelhança do mar da Galileia? De um deserto pedregoso de sentimentos e uma lagoa empoçada de lágrimas. É Jesus de novo, andando dentro de ti, esperando, uma vez mais, que venhamos a olhar para este médico de almas. Neste processo de enamoramento, quando você se apaixona de fato pela pessoa e percebe essa troca de amor, queremos estar cada vez mais perto, mais próximo. Quando nos afastamos, não vemos a hora de estar juntos, a tal ponto de querermos ser um só. Há de fazermos tudo junto, há de escolhermos juntos. É assim que está lá no livro Gênesis: 2 corpos formarão um só. Ele não está tratando de carne. Quando olhamos para Paulo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. É o casamento que se consuma. Esta relação que agora teve a troca de fidelidade plena e absoluta. O casamento se encerrava no último dia, com agora o marido, o esposo, cobrindo a esposa e dizendo as seguintes palavras: te prometerei de hoje em diante proteção eterna, porque és fiel a mim. É simbólico, mas é o casamento que Jesus espera de todos nós. Acontecerá daqui a um bom tempo, mas o noivado e o enamoramento pode melhorar, pode se intensificar. É por essa razão que olhar para Jesus com as lentes do Espiritismo é tirá-lo da cruz dos quadros e tê-lo junto de nós. Alguém que escolheu sofrer todas as dores que o ser humano pode passar. De morrer diante dos olhos de uma mãe, de ser traído, de ser colocado numa cruz por um julgamento comprado e injusto,
por aqueles a quem Ele muito amava, ter sido deixado de lado e ter sentido a lágrima da solidão. Ele passou por todas as dores que nós poderemos passar, todas, sem exceção, para que nós tenhamos a certeza absoluta de que todas elas são transponíveis. Todas. Mas não apenas isso. Para os olhos mundanos praticou milagres, curou corpos, multiplicou pães e peixes. Hoje nós conhecemos os médiuns curadores. Nós conhecemos o passe espírita, que muitas vezes entramos e saímos curados. Mas também conhecemos a multiplicação dos pães e peixes diante dos nossos olhos, porque Ele não fez nenhum milagre que nós não pudéssemos fazer. Esta noite de hoje, de 24 de dezembro, veremos diante dos nossos olhos carnais a multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje tenho certeza que durante o dia muitos de nós passou ali juntando os melhores ingredientes que tínhamos no nosso armário, para fazer um prato bonito aos olhos, saboroso ao paladar, mas que alimente ao peito. Juntaremos em família muitos pratos, numa ceia. Iremos comungar todos de um mesmo propósito, a vinda simbólica de Jesus, naquela figura do Noel, que simbolicamente traduz na fraternidade, na solidariedade, este ser que nos chama. Todos nós comeremos, e comeremos. E é engraçado porque a gente come muito na ceia, e ainda come mais um pouco, o que é para garantir. Depois, há a partilha do alimento. Todos recebem o prato, e todo mundo come no outro dia. Ninguém fica sem comer. De onde veio tanto alimento? Quando aprendemos a amar, quando aprendemos a partilhar, a multiplicação acontece diante dos olhos, sem que venhamos a nos dar conta. E eu encerro a nossa reflexão nesse desejo de Natal, que é chamar a atenção, sim, de que Jesus quer casar contigo. Ele quer deixar de ser o namorado para se transformar no noivo verdadeiro. Ele espera a nossa fidelidade. Eu poderia então dizer inúmeras frases que estão nos evangelhos, mas eu gostaria de fazer diferente. Hoje eu gostaria de propor algo diferente. Há uma obra chamada Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Essa obra veio do mundo espiritual para nós com um propósito, a pedido dos reencarnantes, que gostariam de diretrizes pedagógicas seguras para o seu processo reencarnatório. Eles então formam uma cartilha direta, sem palavras que rodeiam para chegar ao ponto. Vai direto ao ponto. Então eu gostaria de propor, aqui na casa de Jesus, para todos nós, a abrirmos a esmo esta obra, que tem algumas mensagens diretas, para ver o que a espiritualidade espera de nós para o Natal. O que será que Jesus, através deles, querem de nós no natalício, nesse dia de hoje? Vocês têm coragem? É razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É um amparo destinado
aos obstáculos. A serenidade não é um jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções do caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversas agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento da sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplações. É energia para as realizações elevadas que competem ao teu espírito. Virtude não é flor ornamental. É o fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Nenhuma terceirização de trabalho. Todo trabalho é pessoal, intransferível e cabe a cada um de nós regá-lo com as lágrimas e dispor as mãos para arar a terra. Que Jesus nos abençoe nesse seu Natal de hoje. Boa noite para todos. Nosso agradecimento ao Fábio pela mensagem com a qual ele acaba de nos brindar. Na sequência,